Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Ciência e espiritualidade. Você pode participar com a gente colocando a sua pergunta enviando através do nosso WhatsApp ou pelo nosso aplicativo. Hoje, 102 mil aplicativos baixados aqui pela Rádio Brasil Espírita. Você que ainda não tem o seu, baixa lá o teu aplicativo, participa conosco, acompanha a nossa programação. Boa noite, Delza Itaí. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, minha querida Merijane. Boa noite, Claudinha, aí em Campinas. Boa noite, querido Pierre, que eu sei não está aqui hoje, está doentinho, mas onde estiver, com certeza está nos acompanhando. Boa noite, nosso querido ouvinte, a quem eu envio um carinhoso e fraterno abraço. Novamente, aqui estamos. Hoje o tema do mês de maio é a mediunidade na história do homem. E para isso convidamos uma pessoa muito especial, que é a Merijane Moraes. Nós vamos iniciar novamente compartilhando a mensagem de Marco Prisco do livro Luz Viva, psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo extrato compõe o projeto Lições de Vida. A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Vamos ouvi-la. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante. Nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas,
auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Essa é a mensagem, meu caro ouvinte, com que nós iniciamos o nosso programa desde o início. Essa mensagem nos leva a compreender a beleza da humildade intelectual e a grandeza de sentimentos que devem nortear as relações interpessoais. O nosso tema de hoje, a mediunidade na história do homem, querido ouvinte, sendo o primeiro momento do tema do mês de maio, queremos apenas lembrar que nosso programa Ciência e Espiritualidade, numa perspectiva além de fronteiras, faz a abordagem no primeiro momento, mais à luz da espiritualidade e da doutrina espírita, e no segundo momento nós trazemos os convidados específicos, especialistas no tema do ponto de vista também da ciência. O nosso propósito, como vocês sabem, é trazer inúmeras possibilidades de diálogo entre a espiritualidade e a ciência. Mas esse diálogo, querido ouvinte, é enriquecido com a participação de vocês. Vocês são o nosso endereço. Participem, comentem, façam sugestões. Conversaremos com muita sinceridade, com muito respeito e amorosidade, com o desejo de ampliar nossa visão do mundo. Boa noite, novamente, Meire Jane. Meire Jane Moraes é coordenadora da Integração Federativa da Federação Espírita do Estado de Alagoas, é facilitadora dos estudos da mediunidade da Federação e é coordenadora do projeto Mediunidade e Obsessão na Infância em Alagoas. Com você, Meire Jane, para você dar o seu boa noite. Então, boa noite, Delza, boa noite, Márcio, boa noite, amigos ouvintes. É uma alegria, uma satisfação, uma honra estar podendo participar pela primeira vez desse programa, né, que tanta curiosidade já nos traz ao coração, diante do que já foi exposto nesse instante, esse convite a refletir além da doutrina espírita, além do conhecimento científico, e chegarmos todos juntos a uma conclusão que nos emociona e que nos fortalece a caminhada. Parabéns a vocês, idealizadores do programa, pela visão que tiveram de trazer essas reflexões tão importantes para todos nós. Que bom que você está aqui, Meire Jane. Eu acompanho a sua prática, o seu exercício na doutrina espírita à frente de um dos departamentos ou de uma das coordenadorias tão importantes da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, se nós vamos conversar sobre mediunidade na história do homem, eu vou já iniciar fazendo uma pergunta, posso dizer assim, para você. A pergunta é: que é mediunidade? Será que seria um dom? Será que seria uma faculdade orgânica? O que você nos diria sobre mediunidade? Você tem o tempo que você quiser dispor. Ok, então vamos lá. Mediunidade é um tema fascinante, né? Um tema que eu particularmente toca meu coração das vezes que eu falo sobre esse tema. Mediunidade, essa ponte que liga os dois planos da vida, esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, essa mediunidade que deve ser observada como santa e que deve ser muito bem compreendida. O que é a mediunidade? Para dizermos exatamente o que é a mediunidade, vale a pena uma pequena reflexão.
e refleti que a mediunidade ela é algo que acompanha a evolução do próprio homem. Ela consta no processo evolutivo do homem desde o princípio. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos traz a reflexão de que a partir do momento em que o homem pôs-se a sonhar, ele iniciou o processo de intercâmbio mediúnico. Porque nos sonhos ele recebia já as orientações e voltava com as intuições daquilo que eles lá recebiam. E a mediunidade acompanhou o homem em todo o seu processo até os dias atuais, nos mais variados fatores, nos mais variadas situações, mediunidade conhecida como tribal, mediunidade oracular, e assim por sucessivamente até chegarmos aos dias de hoje. Mediunidade como Kardec nos diz, nos convida a refletir, uma das mais belas reflexões é que a mediunidade ela não tem apenas um exercício comum, ela tem uma finalidade superior, que é justamente auxiliar não a uma ou duas pessoas, mas a toda a humanidade a encontrar a paz, a encontrar Deus. Mas quem melhor nos traz uma definição de mediunidade, Deusa, é Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Consolador. Ele nos fala que a mediunidade é toda a luz derramada sobre a carne, e isso já nos faz refletir muito. Luz, espírito, carne, nós que aqui encontramos nos reencarnados. E é preciso analisar esse processo para que nós possamos compreender o que Emmanuel quis dizer com tudo isso. Luz derramada sobre toda a carne, prometida por Jesus ao tempo do Consolador prometido, atualmente em curso aqui na Terra. Vejamos que já é uma promessa do Cristo. A mediunidade, com possibilidade de levar o homem à melhor compreensão de Deus, de si mesmo, e, consequentemente, de tornar-se verdadeiramente feliz. A felicidade, como Jesus nos promete, a felicidade interior. Então, a mediunidade ela é essa possibilidade, ela é essa ponte que nos auxiliará muito mais do que ao simples intercâmbio, mas irá nos auxiliar ao progresso, à evolução, a tornarmos verdadeiramente homens e mulheres de bem. Então, refletindo no que Emmanuel nos fala, sim, a mediunidade ela é orgânica, sim. A mediunidade ela precisa do organismo físico para que ela possa se manifestar, certo? A essência é do espírito, mas a sua manifestação aqui na Terra, ela precisa do organismo para que ela possa vir a ter as consecuções, a execução. Todos nós somos médiuns. Kardec nos responde com muita propriedade. Todos aqueles que sentem em um grau qualquer a influência dos espíritos por assim dizer, médiuns. Ou seja, todos nós somos espíritos imortais. Então, todos nós, sim, temos a mediunidade em maior ou menor grau. Então, todos nós somos, sim, médiuns. Mas nessa frase, Kardec nos coloca uma vírgula e nos coloca um portanto. Ou seja, Gostei. né? Ou seja, né? É aquela coisa, né? Deus diz bem assim: eu gosto muito da deusa, mas aí vem o que eu penso, não é verdade? Mas eu adoro, né? Kardec disse mais ou menos isso: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos por assim dizer, médium. Entretanto, aí está a particularidade da mediunidade e dos médiuns. Entretanto, podem ser considerados médiuns aqueles que têm um potencial energético, têm uma condição de um maior poder ostensivo da mediunidade. Então, ele já particulariza. Na generalidade, todos somos médiuns. Sim. Na particularidade, apenas alguns. E como são esses apenas alguns? A organização, digamos assim, é responsável por essa ostensividade, cabe ao plano espiritual. Cabe ao plano espiritual e ao planejamento reencarnatório de cada um de nós, da necessidade dessa ostensividade ou não. Então, todos somos médiuns, a mediunidade é fator comum para todos nós, mas apenas alguns têm a ostensividade mediúnica. Mas uma vez que todos nós somos médiuns,
faz-se necessário, para não dizer imprescindível, que todos nós conheçamos um pouco mais a mediunidade, compreendamos um pouco mais a mediunidade, deixemos de temer a mediunidade, e ao passar a compreender tudo isso, nós vamos amar, porque é intercâmbio de vida. Que maravilha, não é? Então você nos diz com muita propriedade que a mediunidade é uma sintonia entre os espíritos encarnados e os espíritos que estão no plano espiritual, não é? Os espíritos encarnados, portanto, nós aqui, nós temos essa nossa organicidade para que a mediunidade se expresse, né? Então, como uma faculdade orgânica. Muito bem. Ora, é tão importante isso que você nos diz, porque eu me lembro que Kardec disse que os espíritos nada mais são do que os homens, não é, que desencarnaram. Então, o espírito encarnado, estamos aqui. Quando desencarnarmos, que formos para o plano espiritual, então estabelece-se, através dessa fala, duas coisas, me parece. Uma é porque é que é tão difícil a gente entender que o espírito, estando no plano espiritual, não poderia se comunicar com o espírito que está no plano material, portanto, nos encarnados. Essa comunicação. E a segunda questão é que é tão importante a gente perceber que os espíritos que estão no plano espiritual continuam com as mesmas qualidades, não é? Com os mesmos conflitos de quando estavam encarnados. Portanto, com isso, com essa visão, Mirijane, não sei o que é que você nos diria, é que a gente vê, não é, como existe muitas variações do entendimento, não é, do uso da mediunidade. Não é? Como é o uso da mediunidade para a doutrina espírita? Aí vamos entrar num fator bem histórico, né? Para poder a gente chegar à atualidade, nós precisamos compreender a mediunidade através dos tempos. Nós precisamos dar uma passagem lá para trás, porque nós somos espíritos imortais. Nós reencarnamos várias vezes. Nós vivenciamos as mais variadas experiências reencarnatórias. Nós vivemos outros períodos na mediunidade, tinha um diferencial, tinha uma situação, uma observação diferente. Tinha diferentes definições naquela oportunidade, diferentes ações, melhor dizendo, para uma atuação mais eficiente. Então, como eu comecei a minha fala no início, falando de André Luiz, que no princípio a mediunidade deu-se quando os habitantes começaram um processo de sonho, né, dando continuidade a esse processo de evolução, onde o pensamento começou também a agitar-se, a inteligência começou a desenvolver-se, o homem começou a perceber que existia algo mais do que simplesmente eles. E eles começaram a temer aquilo que eles não compreendiam, que é comum. Então, eles começaram a perceber que existe uma força superior e que eles não controlavam. E a essa força superior, ele dava o nome de deuses. Então, é Deus da natureza, Deus do trovão, Deus do vulcão, Deus daquilo, Deus de tudo que tinha Deus. E eles faziam oferendas nesse sentido. Certo? Então, começou o processo, digamos aí, de introjetar em cada um de nós essa verdade da imortalidade dos espíritos aí. Então, nós sentimos essa presença íntima, a certeza íntima de tudo isso. Não compreendemos. E daí foi fixado em nós as nossas próprias tendências, que permanecem em muitos de nós até hoje. Então, com a evolução do homem, a mediunidade também tomou outras proporções. A mediunidade passou a ser respeitada, passou a ser temida, passou a ser explorada. Observou-se no momento de grande entendimento, onde uma civilização aqui habitou entre nós, de muita inteligência, de muita compreensão dessas questões, e muito dominavam aqueles mais fragilizados. Era a mediunidade naquele tempo em que existia a mediunidade para
as pessoas, para dominar as pessoas, e a mediunidade, aonde tem todo um ritual, todo um respeito, né? Aquelas questões mais tradicionais dos sacerdotes, eles já compreendiam tudo isso, a população não compreendia. E assim foi se caminhando através dos tempos, e a mediunidade foi tomando várias feições, né? Passando pelo Antigo Testamento, passando por Jesus, né? Que trouxe para nós verdadeiras situações mediúnicas extraordinárias, passando pelos apóstolos, e ela foi crescendo e tomando dimensões imensas, até que as religiões vieram também apossando-se, entre aspas, de tal situação e trazendo o seu conteúdo dessas manifestações para os seus entendimentos, e até muitas vezes, digamos assim, para aquilo que valia a pena passar para as pessoas, porque controlava-se. Quem tinha o poder mediúnico controlava tal situação, controlava toda aquela tendência, as pessoas ficavam submissas a tal situação. Essa liberdade só veio ao tempo de Kardec, que veio mostrar o que é a mediunidade, para que serve a mediunidade, o que devemos fazer da mediunidade, qual o seu instrumento e para que nos serve. É diferente. Mas para que isso, a gente tem que se debruçar e estudar. Temos que compreender tudo isso. Senão vamos continuar apenas no fantástico, no maravilhoso, no extraordinário. Então a mediunidade, ela vem através dos tempos trazendo essas noções, essas situações, e nós vamos nos envolvendo. Hoje nós observamos pessoas com práticas do tempo tribal. Pessoas com prática do tempo oracular, procurando saber se vão casar hoje, se vão casar amanhã. Isso é há milênios atrás que trabalhava-se isso. Mas as pessoas ainda trazem em si os resquícios da mediunidade de antigamente, desses fatores íntimos que vivenciaram na antiguidade. Não percebe-se que hoje a mediunidade precisa ser vista de forma superior, porque ela tem uma finalidade superior. Pois é, eu acho que você nos trouxe exatamente a fundamentação de como devemos entender, não é, a mediunidade. Primeiro, que a mediunidade, ela está presente em todos os povos ao longo da história do homem. Não tem preconceito a mediunidade, ela não é preconceituosa. Não é também apanágio do espiritismo, a doutrina espírita, não é? Para a doutrina espírita, a mediunidade é um meio, uma estratégia, vamos assim dizer, não sei se estou falando corretamente, para que possamos praticar o bem. E aí o bem não apenas nessa relação entre o espírito do mundo espiritual e o espírito encarnado, para que ambos possam, durante a comunicação, aprenderem mais, né? Se consolarem mais, né? Eu acho que essa é a grande uso, vamos dizer assim, da mediunidade conforme a doutrina. O que é que você me diz? Com certeza. Eu diria que é muito mais. Certo. Eu diria que é muito mais, porque a mediunidade, por acompanhar o processo evolutivo do homem através dos tempos, Kardec nos trouxe essa belíssima reflexão, quando os Espíritos nos dizem que a mediunidade, ela tem por finalidade não apenas ajudar uma ou duas pessoas, mas ajudar toda a humanidade. Isso. Então a gente vê que o processo de auxílio é muito maior. E a mediunidade, por ela estar inserida com a humanidade, acompanhando a humanidade desde todos os tempos, então a gente já fica com um olhar mais atento no que diz respeito a isso, né? A mediunidade, através dos tempos, como eu já relatei, ela veio com vários processos, ela veio com várias situações, do fantástico, do maravilhoso, até o tempo em que a doutrina espírita veio para elucidar, nos trazer bases. Tanto é que o Livro dos Médiuns é o maior tratado da paranormalidade humana. Então ali encontra-se tudo. O que é a mediunidade, tem risco a mediunidade, não tem risco a mediunidade, traz loucura, não traz, tem tudo que você possa imaginar. As questões morais, as questões do meio, a obsessão, tem tudo para que nós possamos nos fundamentar e crescer. O papel maior nesse instante não é apenas da compreensão entre os dois planos da vida, mas a compreensão, ela é esse passo para que a finalidade superior seja obtida, que é justamente o ser humano, nós que aqui nos encontramos, ao compreendermos tudo isso, ajudarmos-nos a superar as nossas infelicidades íntimas
e alcançarmos verdadeiramente aquilo que Kardec nos orienta quando, no livro dos Espíritos, Sócrates nos diz: conhece-te a ti mesmo. Vai nos auxiliar nesse processo. Porque o processo, a mediunidade como instrumento de evolução da humanidade, ela tem por objetivo auxiliar-me, primeiramente, para que eu possa desconstruir o homem velho e para que o homem novo possa ressurgir sob bases seguras do Evangelho de Jesus. Eu conhecer por conhecer a mediunidade, entender por entender a mediunidade, e ponto final, eu não estou fazendo muita coisa. Se eu não trouxer a mediunidade para a primeira pessoa, e eu começar o processo de desconstrução do homem velho, para que o homem novo possa surgir. Porque se eu não assim o fizer, Delza, eu vou continuar trabalhando com práticas comuns, com fenômenos comuns, com comunicações comuns, quando o objetivo maior da mediunidade, da reunião mediúnica, por exemplo, é auxiliar a instrução dos encarnados. Muito bem. Nesse aspecto, Meire, há quem diga, né, e você relata muito bem esse caminhar da mediunidade na história do homem e as diferentes formas com que ela foi utilizada, né, nas diferentes culturas, até como instrumento de poder. Mas há quem diga, nesse sentido, que as 4 grandes religiões, né, que temos no momento, principalmente considerando tanto o Ocidente como o Oriente, elas se fundamentam, se originam através da mediunidade, né? Para a gente aqui, o cristianismo, a nossa vivência, né, em termos de Ocidente, você poderia nos dizer se você acredita que a própria Bíblia, por exemplo, ela nasceu, surgiu, originou-se através da mediunidade dos profetas, por exemplo? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? A Bíblia é um livro mediúnico, se você pode até dizer assim. A Bíblia é um livro mediúnico quando ela traz verdadeiramente a história do povo hebreu, né? Na sua primeira parte, a história do povo hebreu, altamente bem escrita, bem inspirada, né, trazendo os relatos de fenômenos mediúnicos que impressionam até hoje, não é verdade? E as religiões do mundo, sim, elas fundamentam-se, porque a mediunidade é coisa comum. Apesar de não ser coisa conhecida nos seus detalhamentos, ela era comum entre os povos. As pessoas compreendiam aquilo. A imortalidade era comum, a reencarnação é comum entre os povos da antiguidade. Eles sabiam dessa certeza, eles sabiam que isso existia. Então era algo muito natural. As culturas mais antigas era algo muito natural. Com o tempo foi que o pensamento foi convencionado e modificado. Mas a base da maioria das religiões, sim, tem o intercâmbio mediúnico, tem a comunicação entre os 2 planos da vida como a sua base fundamental. A mediunidade, ela é a espinha dorsal, vamos assim dizer, ela dá movimento às questões da própria religião. Ela é a coluna, digamos assim, da doutrina espírita, porque ela entra em todas as áreas. Ela que é responsável por trazer essa comprovação, por trazer a manifestação que é o mundo invisível, como é o mundo invisível, descortinar o mundo espiritual para que nós pudéssemos tomar conhecimento. Então a mediunidade é essa coisa extraordinária que acompanha o homem. E Moisés foi o maior mega de efeitos físicos que já se teve notícia. Tinha praticamente todas as mediunidades naquela oportunidade e utilizou a todas com muito bem proveito, vamos assim dizer, no que ele veio proposto a fazer. Os profetas eram médiuns, as pessoas da antiguidade, muitos eram médiuns, e ali encontrava-se nesse intercâmbio fantástico, fundamentando as religiões, fundamentando muitas bases de intercâmbio, a ponto de, você fez uma colocação muito interessante, de decisões de poder político serem tomadas depois que fossem consultados os oráculos, as sacerdotisas, aquelas pessoas que tinham, os videntes, que tinham as possibilidades desse intercâmbio mediúnico, né? Mas também ela foi muito explorada e foi muito
levada por pessoas que enganavam aos outros, pela credulidade que exagerada. ainda hoje a gente encontra, não é? Muito, infelizmente muito. Essa prática, né? Eu me lembro do filme Ghost. Fantástico. Não é? Nossa, e ali a atriz fabulosa, né? Ela com aquela mediunidade incrível, mas utilizando para benefício pessoal, sim. não é? E então, durante o filme, tem uma cena que eu achei maravilhosa, quando ela fica com vontade de ficar com o cheque, não sei, não é? E a freira lá, né? E ela com vontade de ficar com o cheque e tinha que entregar e ouvindo, você tem que entregar, não é? Você tem que entregar. E ela naquela dúvida, porque ela precisava de dinheiro e a prática dela, o uso da mediunidade era para isso, mas aí ela terminou entregando. Eu trouxe essa lembrança agora do gosto, porque na doutrina, né, a mediunidade não pode ser utilizada para bem pessoal, né? Então, dai de graça o que de graça recebeis. Você gostaria de comentar um pouco isso? Mediunidade gratuita, né? Mediunidade deve ser gratuita, né? Mediunidade é algo inerente a todos nós, mas as comunicações, elas são dos espíritos. Alguns que trazem psicografias, livros, deve ter muita prudência, né? Alguns que trazem informações do mundo espiritual, deve ser muito prudente. Porque nem tudo que o mundo espiritual nos revela deve ser revelado para os outros. Muitas vezes é um teste para o próprio médium, para ver se a espiritualidade pode ou não pode confiar nele. Ele deve silenciar em muitos aspectos e não fazer palanque pessoal. A mediunidade deve ser gratuita, e quando nós falamos de gratuidade, Deus, nós não devemos nos restringir, como você muito bem sabe, a apenas as questões amoedadas. Apenas as questões amoedadas. A doutrina espírita não se cobra por absolutamente nada. Nós não temos nenhum tipo de cobrança para nenhum tipo de situações dentro das casas espíritas, né? Mas tem uma situação que nós devemos nos ater e ter muito cuidado, que é os presentes, que são os agradecimentos exacerbados, que são que facilitam o orgulho, né, a vaidade. Tudo isso, né? são valores que corrompem o indivíduo. Porque não é apenas o valor da moeda, eu não estou apenas pagando para você fazer isso, fazer aquilo outro. Muitas vezes eu estou através de um elogio lhe comprando, muitas vezes eu estou através de um presente lhe comprando, muitas vezes eu estou através de situações que enaltecem pessoalmente determinada pessoa, eu estou me corrompendo também. Também, com certeza. Então a gente tem que observar. Eu gosto muito de pesquisar algumas situações com muito respeito ao culto, os cultos afros que nós temos. Algumas pessoas dizem, mas fulano não cobra nada, eles são bons, não cobram nada, basta levar a vela, basta levar... Mas é uma espécie de cobrança também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas delicadezas das situações. A gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. O que é referente à mediunidade deve ser dado de graça. Deve ser dado de graça. Porque a responsabilidade sobre o que se faz com a mediunidade é muito séria. Não brincar com o Espírito Santo. Não brincar com o Espírito Santo. Não se pode brincar com as questões divinas. Com as questões do Espírito não se pode brincar, não se deve comercializar. Não se deve fazer autopromoção. A mediunidade não pode e não deve subir aos palanques. A mediunidade, o médium, ele tem a oportunidade de efetuar a caridade mais pura, que é aquela que dá sem saber a quem. Muito bem. Então, temos que nos observar aos detalhes. É tão importante isso, porque... a gente vê, a doutrina tem muitos livros, né, publicados através dos médios, né, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e todos esses médios, eles não recebem nada, né, do ponto de vista, toda a obra, o fruto financeiro dessa obra é sempre para as obras assistenciais.
não é? Mas nesse aspecto, então, quais seriam os benefícios em nossa vida dessa mediunidade bem orientada? Bom, eu vou responder, você me dá um toque se eu fugir dessa segunda pergunta. Deixa eu responder primeiro a primeira reflexão com relação aos livros. Com relação aos livros, esse é o aspecto positivo e que deve ser seguido. Né? Nós não podemos usufruir bens amoedados daquilo que não nos pertence, são obras dos espíritos. Então deve ir realmente para a sustentação de situações elevadas, como a Mansão do Caminho faz, as obras de Divaldo psicografa, através dos mais variados espíritos, vão para a Mansão do Caminho em suas obras assistenciais, como o Raul Teixeira também tem obra assistencial em Niterói. Então são situações elevadas. Mas o que nós vemos hoje, Delcio, infelizmente, são médiuns despreparados, médiuns ambiciosos, em que recebem uma mensagem hoje, escrevem um livro amanhã e estão ganhando dinheiro em cima de, me permita a expressão, lixo espírita. Certo. Porque não é uma obra doutrinária com a fundamentação que irá me auxiliar. É apenas algo que vai elevar os bolsos de quem está ali se organizando. E muitos não têm o devido cuidado com relação a isso. Então, hoje tem muitas pessoas engolindo, como vulgarmente se diz, gato por lebre, por desconhecer o que é espiritismo. Esse é um alerta importante, porque a cada 5 obras que são lançadas, essa informação veio da Federação Espírita Brasileira, uma reunião que nós tivemos há uns 2 anos atrás, na FEB, em novembro, de 5 obras lançadas, 4 são antidoutrinárias. Isso é tão importante que você está dizendo, pois é, né? Né? Porque eu, de um tempo para cá, nas minhas palestras, tenho adotado sempre fundamentar a palestra na obra de Kardec, sim, a doutrina, sempre. Né? E convidado para que nós realmente nos empoderemos do que está ali, das 5 obras de Allan Kardec, porque só assim, e a doutrina é uma doutrina que nos convida ao questionamento, à reflexão, à fé raciocinada. Então, só assim é que a gente pode realmente ler outras obras e discernir, né? Com certeza. E discernir, seguindo Paulo, né? Quando ele nos fala o pleno discernimento. Pois né? E as pessoas que assim o fazem, ainda chamam Paulo para advogar. Mas Paulo disse... leia tudo, retém. Mas o pior é que eu não sei o que é bom, o que não presta, porque eu não estudei para saber essas coisas. Exatamente. Eu não estudei, não me aprofundei. Como é que eu vou saber se aquilo é bom, se aquilo não é bom? Pois é. Ah, mas é tão bonito, tão engraçadinho. Mas isso aqui não tem nada de doutrina séria. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Porque a doutrina espírita é uma doutrina séria. Isso. Né? Não é uma doutrina de brincadeira. É uma doutrina séria. E nos convida a refletir sobre a vida. E nos convida a oportunidade de redenção. Isso é importante demais. Redenção consciencial. Isso é único, isso é extraordinário. Né? E como a gente faz, então, para que nós possamos dirigir a nossa mediunidade, não é, para que ela seja bem orientada? Conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade já falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Não tem para onde correr, Deusa. Certo. Não tem como decorrer. Você tem que partir para o autoconhecimento. Mas não de forma banal. Não de forma banal. Porque a gente às vezes observa que tudo que as pessoas falam tem que se reformar. Tem que se reformar. Realmente tem que se reformar. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é. E não é. Nós estamos iniciando um processo de despertamento do que é certo e do que é errado. Então, essa desconstrução do homem velho, que eu falei há algum tempo atrás, né? Essa desconstrução é algo muito doloroso. Eu tenho que querer, inicialmente. Eu tenho que querer. Eu posso me debruçar para estudar a mediunidade de forma efetiva e teoricamente, mas vai chegar um ponto em que eu vou perceber que eu tenho que ter algo mais, e esse algo mais vai partir da minha mudança. Eu até anotei aqui uma frasezinha que você leu na preparação do ambiente. A pessoa quando tem mais de 25 anos precisa de óculos, né? Mas tudo bem. Esclarecer pelo exemplo. Então chega um momento em que você sabe que a sua teoria ela tem limites muito estreitos. E que você não vai partir para esclarecer nada se você não tem condições de começar a exemplificar nem de se esforçar. Nesse aspecto, nós temos uma referência muito boa, que é Chico Xavier. Sim.
Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, fantástica, Divaldo Pereira Franco, outro homem maravilhoso, né, com seus 90 anos aí, esse semeador de estrelas, que fez agora no último dia 30, 90 anos, foi dia 30, né? 90 anos, pessoas extraordinárias que passaram por um processo de desconstrução íntima para o ressurgimento do homem de bem. Então, precisamos conhecermos e nos propor a mudar, a deixar a arrogância do lado, a falta de humildade, sentir em verdade o que é a caridade, sem mentiras e sem fantasias, de forma sincera. E sem culpas. E sem culpas. Temos que trabalhar. Errou? Errei. Pode mudar? Não. Vamos seguir adiante, porque Deus, na sua misericórdia, vai lhe dar as condições de você reparar o mal que foi feito. Mas nós não se paralisa. Certo. Ô Márcio, nós temos perguntas? É isso aí, temos a participação, Delza, da Aline de Maceió. Ela faz a seguinte pergunta: qual a orientação adequada a um médium com depressão? Ao médium com depressão, se possível, primeiro procurar também a assistência profissional. Não pode prescindir. Procurar assistência profissional, certo? Para uma terapia, para que ele possa auxiliado. Ao mesmo tempo, procurar uma casa espírita séria, para que ele possa receber a orientação do atendimento fraterno, certo? Para que ele possa receber tudo quanto a doutrina espírita, a casa espírita disponibiliza nas suas terapêuticas, evangelho, água fluidificada, filoterapia, nesse auxílio inicial, né? Evangelho no lar, essas são as bases iniciais. Por quê? Porque o fato da pessoa apresentar-se diante da pessoa fenômenos mediúnicos não significa dizer que a pessoa é médium. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Nem tudo aquilo que a gente está em determinado momento vendo, porque é médium, às vezes não é mediunidade. Às vezes é um processo delicado, às vezes é um problema orgânico, às vezes é um problema de obsessão. Então tudo isso precisa ser descartado antes de se observar um tratamento, uma forma mais eficiente, vamos assim dizer, de lidar com a mediunidade. Então inicialmente temos que diagnosticar o que verdadeiramente é. É depressão? Está tendo acompanhamento profissional? Maravilha. Vamos combinar com tratamento espiritual? Fantástico. E aí vamos ver, as coisas tendem a se acalmar. E nessa calma, nós vamos poder observar se as questões mediúnicas foram atenuadas ou não. Normalmente são atenuadas, as pessoas passam realmente a ficarem mais tranquilas nesse procedimento. E aí, com o tempo, a gente vai observando se realmente é ou não é mediunidade. Mas tem que ter muito cuidado nessa situação, certo? Então, a orientação básica seria essa, né? Observar, não diagnosticar imediatamente como mediunidade. Eu acho que é muito prudente nesse aspecto. Você colocou um aspecto muito importante. É que a gente tem que entender que depressão, ele não é um estado de normalidade. Depressão é um estado de doença, né? E que, portanto, deve ser diagnosticado e tratado pelo profissional. Sim. Né? O profissional, dependendo do grau da depressão, psiquiatra mesmo, porque pode haver necessidade do uso de medicamentos, né? E um acompanhamento psicoterapêutico, sim, com certeza. Aliado a isso, né, é que a terapêutica espiritual, porque nenhum dos problemas, vamos dizer, psíquicos, né, e mesmo mentais, eles estão isolados, não é? A gente tem que lembrar que o homem é uma dimensão única. Então, espírito e corpo não é cartesiano. Aqui é espírito, aqui é corpo. Isso. Não é? Há uma integração muito grande. E tudo que atinge a um, atinge a outro. Exatamente. Não é? Então, é importante, a doutrina espírita não se propõe a fazer curas. Não, mas esse não é o papel da doutrina espírita. Não é o nosso papel, não é a fazer curas, mas abrir janelas, dar alternativas, né, através, como você disse bem, né, das práticas que ocorrem nos centros espíritas, tipo atendimento fraterno, reuniões de vibração, fluidoterapia.
participar das atividades assistenciais do centro, porque os centros não fazem a assistência apenas visando o assistido, mas é importante esse intercâmbio, né, dos dois lados. Então, minha amiga, como é o nome? Aline, né? Minha amiga Aline, você, não sei se já sabe, por isso que você perguntou, que tem algum grau de mediunidade, mas com certeza fique tranquila no seguinte aspecto: não é o fato de você ser médium que você está deprimida por uma obsessão. Muitas vezes a pessoa, né, alguns podem até dizer, não, isso é um espírito obsessivo que está levando você a essa depressão, a uma ideação suicida, a uma ideação de menos-valia, de baixa autoestima. Não. Esse intercâmbio entre você e o mundo espiritual, ele se faz a partir das suas próprias necessidades. Que bom que a Meire falou tão bem sobre a mediunidade como uma alavanca para o melhoramento, para a evolução, não é? Tem mais alguma? É isso, quem participa com a gente é a Daniele. Você está no www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A pergunta é da Daniele. Daniele é de Maceió. Tem uma filha de 10 anos que vê espíritos. Ela chora muito, não sei o que fazer para ajudar ela. Peço orientação. Eita, pergunta boa danada essa. Não desprenda da Aline, não, porque como coordenadora do projeto Mediunidade, né, e a obsessão na infância, esse, Daniel, é o nosso compromisso assumido perante a Federação Espírita Brasileira de trazer, digamos assim, esclarecimentos nesse sentido e como levantar dados, porque o caso da tua menina não é um caso isolado, não. O Brasil inteiro está vivenciando tal situação, nossas crianças estão vivenciando tal situação e precisa-se ter esclarecimento, precisa-se ter um acompanhamento. As casas espíritas precisam entender esse fato, como lidar com essas questões também, para que todos possam ser auxiliados realmente, né? Então, Daniela, o que eu posso te orientar inicialmente? Eu precisaria te perguntar, ela tem medo? Ela se assusta com o que ela está observando, com essas questões? Ou você tem mais medo do que a própria criança? Porque às vezes, porque para a criança, esse intercâmbio muitas vezes é natural. São raras as crianças que têm esses momentos de intercâmbio com terror. São alguns casos, existem sim, mas a maioria não. Então, para elas é muito natural esse contato com o mundo espiritual. Mesmo ela já tendo 10 anos de idade, é natural esse contato, ela observar outros seres, pessoas que já desencarnaram, familiares já desencarnaram. Para a criança, de certa forma, é natural. Não é natural para os pais, que ficam aterrorizados com medo e terminam sem querer, transmitindo para a criança esse medo também. Então, para que nós possamos melhor trabalhar isso, o importante é conhecer um pouco da mediunidade, conhecer um pouco desse intercâmbio, conhecer um pouco dessas situações que envolvem, para que assim possamos não temer, e ao não temer, melhor lidar com uma situação que é fato comum. Na verdade, é fato comum. E essa geração nova que está reencarnando aí, esses jovens que estão aí, nossas crianças que estão, eles estão vindo muito mais sensíveis. E nós precisamos estar preparados. E como nos preparamos? Tendo conhecimento, compreendendo o que é a mediunidade. Tem um livro da Sueli Caldas Schubert, excepcional, que eu tenho certeza que se você puder adquirir, vai lhe ajudar muito, que é justamente mediunidade na infância. Mediunidade na infância. Então, ela traz vários relatos, várias situações, várias orientações que nos dão as condições de melhor entender os fatores que estão acontecendo. Mas para sossegar o teu coração, sugiro que você possa conhecer um pouco mais sobre o assunto, debruçar sobre o assunto, para que assim você possa sentir menos medo. E para a criança, se ela se incomoda, se ela está irritada, se ela está vivenciando situações difícil, procura sim uma casa espírita, porque quem deve lidar com as questões da mediunidade, quem sabe lidar com as questões da mediunidade é a casa espírita. Assim como a gente está com dor de cabeça, a gente vai com o neurologista, né? Pão do coração, cardiologista, né? Mediunidade é doutrina espírita. Então procura uma casa espírita séria, leva a criança para a evangelização infantil, para um passe, se for o caso, uma água fluidificada, evangelho no lar,
tudo isso auxilia a pacificar e acalmar todo esse processo, porque o intercâmbio ele é natural. Ele é natural. O que nós precisamos é tomar conhecimento e vivenciar a vida mais conforme as orientações do Mestre Jesus, com paz, com serenidade, com ética. Aí não haverá perturbações, porque o nosso mundo mental vai estar em paz também. Então, as perturbações exteriores não afetam nossos lares, né? Espero ter podido colaborar de alguma forma, Daniele, com essa situação, viu? Com certeza, colaborou bastante. E esse livro realmente é um livro muito próprio para você, Daniela, e você pode encontrá-lo nas casas espíritas, isso, na Federação. Você mora aqui em Maceió, aqui na livraria da Federação, não é? E também através da internet. Sim, você ele colocar, tem PDF, não tem você nada. pode repetir o nome e o autor? Sueli Caldas Schubert, Mediunidade na Infância. Pronto, Daniela, você vai encontrar de fato. Precisa ver essa questão, se há uma sintonia de terror, de medo, não é? Dos adultos, dos adultos, né? Com a criança, não é? Porque é muito comum, né, as crianças ter o seu amiguinho invisível, isso, não é? Então é importante que se trabalhe essa questão para que haja maior possibilidade de lidar com isso com a sua filha. A criança está com 10 anos de idade, né? já tá bem maiorzinha. É importante não se fazer tantas perguntas de curiosidade também. Quem é, como não é, o que ele está dizendo, o que não está dizendo, porque tudo isso aumenta a sintonia, né? Então não é interessante. São 2 planos da vida. Aí tem aquele poeta, né, que eu falo sempre que tem aquele poeta extraordinário, né, ado, cada um no seu quadrado, né? Então, plano físico, plano espiritual, cada um no seu quadrado. Aí está ali convivendo pacificamente, vamos trabalhar para viver pacificamente, né? Mas esse intercâmbio tem que ser com cuidado, sim. Então, nada de estar inquirindo das crianças, porque a mente infantil ela é muito frágil. Não deve ser perturbada com as nossas dúvidas, inquisições e medos. A gente tem que ter muito cuidado, porque eles são altamente impressionáveis. E, organicamente, eles são muito debilitados para tal situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Por isso, evangelho no lar, água fluidificada, filioterapia, tudo isso auxilia muito. E para a jovem, evangelização infantil, que ela vai passar a compreender. E tudo isso, Daniele, pode passar rapidão, pode ser apenas um momento. Isso pode suspender a qualquer momento. E acrescentando, você pode fazer 2 coisas, Daniela, que eu já até passei por essa experiência com o filho. Uma é deixar no quarto dela, ou deixar num lugar da casa, a cada dia, um livro, né, ou da doutrina, ou o próprio Evangelho de Jesus aberto. Você faz a leitura e deixa aberto lá. Não é mágica, não é nada. É a gente ter consciência que se há irmãozinhos, né, aí no recinto da sua casa, eles também têm condições de ler e de ouvir o que você está falando, isso sendo falado, né, com o coração. A outra é quando a sua menina dormir, você pode, né, dizer no ouvido dela, baixinho, e dizendo que a ama, que ela não precisa ter medo, que conte com você, que vocês 2 estão juntas, né? Fazer uma oração, porque isso também é importante. A gente, quando está dormindo, quem está dormindo é o corpo, mas o nosso espírito, muitas vezes, está muito mais vigilante e com muito mais condições de ser orientado. Não é verdade, Miri? Sim, com certeza, né? É um momento de comunicação. É isso, quem participa com a gente é o Yang é do Japão, está ligado na Rádio Brasil Espírita. Ele diz o seguinte: temos observado que a mediunidade tem aflorado em crianças e adolescentes. Como podemos abordar essa sensibilidade da criança e no jovem? Pois é, né? Essa discussão está no Japão, está vendo? É pulsante realmente, que está explodindo no mundo todo a mediunidade na criança e no adolescente. É um convite, né, para você falar do projeto. É um convite maravilhoso, né? Ele sabe todas as coisas, né? Então,
abordar essa questão, nós estamos, em verdade, fazendo um trabalho, nós, Federação Espírita do Estado de Alagoas e Federativas de todo o Brasil, estamos fazendo um trabalho, primeiramente, de levantamento de informações, para sabermos como andam essas crianças e como encontram-se essas crianças no Brasil, e, com certeza, o Conselho Espírita Internacional deve estar também tomando providências nesse sentido, de fazer primeiramente esse levantamento, para que assim possamos melhor orientar as crianças, né? O projeto ele começou agora em 2017, né, e vai até 2020 a sua elaboração. Nesse meio tempo, diagnosticar, foi essa palavra que ela usou, não foi isso? Foi. Diagnosticar é observação. A gente tem que observar como a criança se porta, como a criança, como o jovem, ele vai estar interagindo com as questões do mundo espiritual. Ele está vendo, ele está tendo percepções, ele tem sonambulismo, ele está tendo influências, mudanças de humor. Tudo isso a gente tem que analisar com muito cuidado. Porque, como eu já falei na minha fala anterior, nem todas as manifestações e nem todas as ações, visões que possam ter, representam mediunidade. É uma ação realmente de muita observação, muito cuidado. Na verdade, a doutrina e a medicina andando de mãos dadas nesse sentido. Porque ciência, eu digo isso. Espiritualidade. Ciência, com certeza. Por quê? Porque existe determinado tipo de diabetes que faz com que a pessoa tenha alucinação e veja espíritos. Tenha percepções. E é diabetes. E é diabetes. São coisas que são criadas. Então tem que se ter muito cuidado. No estudinho, essas informações que a gente está trazendo são informações concretas que a AME Brasília já trouxe para a gente. De trabalhos que eles estão fazendo efetivamente em Brasília nessa situação. Então, também tem que ter a observação, observar como está se manifestando as situações. A criança tem problema de saúde, o jovem tem problema de saúde, não tem problema de saúde. As percepções, o que é que ele está vendo, quem ele está vendo, como ele está vendo, ele está ouvindo, o que é que ele está ouvindo. E ao ser retirado todo tipo de dúvida, aí sim levar uma casa espírita. Levar uma casa espírita, procurar o melhor auxílio dentro de uma casa espírita. E essa precisa estar preparada para acolher, informar, esclarecer e orientar a todos aqueles que ali batem a porta, né? E através do jovem, no caso, vai ter, no caso, que se instruir para melhor lidar com a situação, para melhor compreender o que está acontecendo consigo mesmo, para que possa, ao lidar com tal situação, continuar a sua caminhada de forma muito serena, de forma muito firme, né? De forma, como é o nome dela? Yang. Não sabe se é ela ou ele, né? Yang. Então, essa seria a orientação. Observar. Primeiro momento, observar. Como está se dando as manifestações, como está se dando as ações, descartar as questões de saúde, se existe algum tipo de comprometimento na saúde orgânica da criança ou do jovem, para que aí possa se estabelecer-se os esclarecimentos que se fazem necessários, para que possa dar qualidade de vida, porque mediunidade não é doença. Mediunidade evita a doença, para falar a verdade. Desde que seja bem orientada, bem dirigida, bem vivida, né? Ela evita mais variadas questões de problemas, né? Eu me lembro, Miri, de uma entrevista com a Marlene Nobre, que era médica e presidente da Associação Médico Brasileira, em que a ela foi perguntado: medicina é doença? Qual a cura para ela? E ela responde claramente: medicina não, mediunidade medicina não ser doença fica complicado, né? Mediunidade é uma doença, qual a cura para ela? Essa foi a pergunta. E a resposta dela foi: mediunidade não é doença, o médium não se livra dela, porque a faculdade lhe foi concedida a seu próprio pedido, na maioria, antes da encarnação, para favorecer-lhe a evolução espiritual. O que ele precisa é ficar atento ao uso, à aplicação que faz dela. Já a obsessão, essa
pode se transformar numa mediunidade patológica ou torturada, e isso também deve ser tratado com empenho, paciência e dedicação. Então, tudo isso que a Merijane colocou, só pontuando alguns aspectos, inclusive da fala anterior. Essa observação deve ser uma observação cuidadosa, não é? Para que não gere nenhuma pressão, nem nenhuma possibilidade de desarrumar a própria criança e o adolescente, sentindo-se na necessidade de responder a perguntas que ele mesmo não tem respostas, não é? E pode até começar a dar respostas como ele entende e sair do eixo da questão. A segunda coisa que na doutrina é importante, que a gente, por isso que nós dizemos assim, vá a uma casa espírita, porque nós temos consciência de que o espírito que está tentando se comunicar, se ele está tentando se comunicar, e muitas vezes, ou algumas vezes, até por atos perturbadores ou conflituosos, é um irmão que está equivocado. É alguém que precisa de zelo, de cuidado, e não que seja expulso, por exemplo, né? Mas ao contrário, que seja incluído, né, com a amorosidade de vida, porque é um irmão que está precisando, né, se comunicar e está encontrando um meio. Por isso que, indo à casa espírita, ele há uma oportunidade, inclusive, de isso se dar dentro de um ambiente de amorosidade de Jesus. O que é que você acha? Porque eu estou colocando isso porque tem algumas práticas, né, de que achar que o espírito é um demônio, que o espírito é um espírito do mal, e na realidade Deus não faria espíritos maus, né? Deus não criaria a maldade. É alguém que ainda no seu projeto evolutivo está equivocado no que está a fazer. Isso. Quando nós assim dizemos para procurar a casa espírita, é justamente para que receba inicialmente essa terapêutica. Mas a terapêutica maior, em verdade, né, Deus, quem vai fazer é o indivíduo. Né? Porque só quem vai quebrar as sintonias, quem vai quebrar as algemas do ontem é a mudança de postura, e a mudança que nós vamos nos propor para nos libertarmos. Mudança de hábitos, mudanças de tendências, mudanças negativas que envolvem os prazeres superficiais que muitas vezes nos alimentam, precisam ser libertados, porque as entidades obsessivas, vamos assim dizer, elas se ligam às nossas imperfeições, às nossas dificuldades, aos nossos complexos íntimos, né? Então, a doutrina espírita não faz milagres, mas ela lhe orienta, lhes fortalecer para que nós possamos lidar melhor com as adversidades e as dificuldades do mundo e da vida, né? Então, a proposta da doutrina espírita é essa. Por isso que nós não nos habilitamos a curas. Sobre aspecto nenhum, doutrina espírita não se habilita a curas. As casas espíritas orientadas por Kardec não se habilitam a nenhum tipo de prática de cura, porque a cura é do espírito. E a cura do espírito só se dá através da reforma íntima. Só se vai dar mudança de pensamentos e de ações. Isso é um processo. Não é um passo de mágica, não é pirlim-pim-pim. Né? Ela é um processo. Né? Então, a gente devemos nos ater a esses cuidados. Eu quero me libertar de situações que me envolvem, preciso me propor a mudar. Ainda tem alguma pergunta? Temos mais uma pergunta, que é do Sandro é de Garanhuns. Ele pergunta o seguinte: por que há tanta intolerância no meio religioso? Sou médio desde criança, sou de religião espiritualista, sou criticado, me humilham na frente de muitos, pois vejo espíritos. Dizem que faço parte do Satanás. Estou perdido, me ajudem. Sandro, é o processo de ignorância das pessoas, Sandro.
Siga adiante com Jesus no coração, na prática do bem, e continue a caminhar, meu irmão. Porque a mediunidade é algo que está inerente a cada um de nós. Nós precisamos, e sentimos no nosso coração a necessidade desse intercâmbio como melhoria íntima para todos nós. O que fazemos na mediunidade em nossas vidas, ela independe da prática, independe de religião. Onde eu estiver, eu posso ser um médium. E independente do meu entendimento, eu posso simplesmente escolher ser um homem de bem. Ou seja, fazer a prática do amor e da caridade, auxiliar o meu próximo, dentro de limites, obviamente. Nem tudo que eu vejo eu posso e devo revelar, porque nem tudo eu devo, muito mais para mim, mas eu devo procurar me ajudar acima de tudo. A intolerância é coisa do homem. Ainda existe no mundo de provas e expiações, porque o orgulho ainda envolve a maioria dos corações, né? E você tem certeza que não é só com você que isso acontece, mas com muitos médiuns, né? Mas procura ter equilíbrio na tua vida, procura trabalhar, estudar, dar continuidade ao teu processo de crescimento, acalmar-se intimamente e segue com Jesus no coração, na prática do bem e do amor. Que a mediunidade ela está em toda parte, em todas as religiões, não adianta, não tem como negar. Aqueles que assim fazem e falam por mais por ignorância do que por maldade, certo? E segue tranquilo. Na tua caminhada, se fosse abençoado com a mediunidade, procure estudar a mediunidade, estudar-se para compreender tudo quanto te acontece na tua vida. Mesmo sendo médium espiritualista, procura uma casa espírita séria, para estudar um pouco da mediunidade com Jesus, para poder melhor compreender a mediunidade, compreender-se e segue adiante, certo? Com a consciência tranquila e pacificada que tudo isso passa, tudo na vida passa. Ô Sandro, só complementando o que a Meire disse, que realmente é o fundamento, né, no seu pedido de ajuda, eu não sei se você conhece a história de vida de um dos maiores médiuns brasileiros, que é o Chico Xavier. Se você entrar na internet, você pode colocar lá, por exemplo, o Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Então, você vai ver como o Chico sofreu desde criança por ter essa mediunidade aflorada. E o que é que ele fez? Transformando, né, a sua vida, a sua mediunidade em bem e benefício para todos, nos deixando esse exemplo e essa obra que nos ajuda a compreender mais ainda a doutrina dos espíritos. Uma outra questão que eu queria colocar é que, de fato, a proposta da doutrina espírita não é a cura. Há, por exemplo, experiências muito interessantes de hospitais espíritas, de tratamento complementar em hospitais espíritas, mas isso não é na casa espírita, por exemplo, Curitiba, não é? Por exemplo, hospitais em São Paulo, em que já tem a abertura de intercessão através da fluidoterapia, do passe nos pacientes, e tem bastante já trabalhos publicados mostrando que os pacientes que recebem esse trabalho, né, de passes e de fluidoterapia, eles têm um tratamento mais abreviado, têm menos efeitos colaterais e tem mais adesão ao tratamento. Nosso querido Márcio Eduardo, quantas pessoas nós estamos falando para quantas pessoas nesse momento? 980 pessoas ligadas na Rádio Brasil Espírita, e os países que estão presentes, estão ligados com a gente, Brasil, China, Japão, Bélgica, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Angola e Argentina.
Que maravilha, viu? É um modo de estar nesses países, né? Porque eu não tive nenhum nunca. Assim, reencarnações passadas, de repente, olha que emoção. Que emoção, né? Nós estamos conversando, não é, com quase 1000 pessoas, né? E numa conversa tão boa, tão bonita e que nos dá sempre uma felicidade podermos falar sobre a doutrina espírita e na doutrina espírita sobre a mediunidade, tentando esclarecer, tentando estarmos atentos a esse momento tão especial da humanidade, que é esse momento, né, da transição planetária. Não é à toa que tem nascido, né, tantos espíritos, Sim. Né? Gostaria de falar um pouquinho, Miriam? Pois é, né? Quem nos fala com muito carinho, muita propriedade sobre esses novos tempos é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nas obras Transição Planetária, Amanhecer de Nova Era e Perturbações Espirituais, né? Que ele fala diretamente ao coração de nós espíritas, mas fala também para a humanidade de forma geral, quando ele nos traz os aspectos dessa transição, das modificações daqueles que estão chegando. Né? Aí nós passamos a compreender os momentos, os tumultos que nós estamos vivenciando hoje, né? A esperança do amanhã. Tudo isso nós encontramos nessas obras, quando eles nos relatam de espíritos que fazem milênios que estão agora reencarnando de forma, espíritos com índole ainda muito brutal, muito ignorante, muito violenta, e nós vemos a violência do mundo hoje, muito exacerbada, espíritos voltados às questões da sexualidade muito intensa, e nós vimos o mundo como encontra-se hoje, ao tempo que vimos crianças fazendo diferenciais, jovens fazendo diferencial, e espíritos esclarecidos reencarnando aí em todas as nações do mundo, convidando-nos às mais profundas reflexões. Eu sou simplesmente apaixonada por aquela menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? A Malala, né? Malala. Aquela menina é fantástica. Aquela menina não veio desse planeta, pelo amor de Deus. Não tenho dúvida. Aquela menina veio de outro mundo. A frase, a força, a coragem, o carisma daquela criança, o olhar daquela menina toca profundamente a alma. Né? Só em falar daquela criatura eu me emociono. Quando ela diz que com um lápis, com um caderno, um professor, você pode mudar o mundo, é fantástico. Uma força que ninguém segura, não tem quem segure a força do bem. Quando o bem vem, apesar do bem ser tímido, mas quando o bem vem com essa missão, não tem quem segure. E outros espíritos tão nobres, com a índole tão boa, um coração tão bom, uma missão tão concreta como aquela jovem, estão reencarnando no mundo todo. São crianças, são jovens que vão fazer a diferença. E precisam ser compreendidas, vão ter que ser acolhidas, né? E vão procurar eliminá-las, como procuraram já. Né, e procuram ainda, né? Então o mundo é dessa transição fantástica, onde Deus concede o seu perdão, trazendo à terra seus filhos violentos, que não conseguiram perdoar, e nós vemos aí vários tipos de ações terroristas de muitas dessas criaturas, e vimos aqueles outros filhos de Deus que aqui vieram para ajudar a Jesus no processo de evolução do globo terrestre. E isso é fantástico. Isso é fantástico. E vieram a convite de Jesus, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Foram convidados por Jesus para reencarnarem neste orbe, para auxiliar num processo de evolução de nós terrícolas. Isso é lindo demais. Pois então, né? A gente já teve ocasiões na Terra disso, por exemplo, o período do Renascimento. Sim. Não é? Que nós estávamos numa idade ainda de muita violência, né? De muita intolerância, né? De muita intolerância, de muito poder, do ponto de vista do poder das consciências, né? E aí veio aquela pleiade de espíritos, né? E que trouxeram, vamos dizer, um resgate do humanismo grego. E então esse processo evolutivo, não tenhamos dúvida que a lei do progresso, que é uma lei divina, né, ela está em ação, e isso nos faz ter não apenas esperanças, mas a certeza da esperança. Sim. Não é? A plena confiança de que tá bom, o mundo está muito difícil, tem muita violência, mas já fomos piores. Né? Já fomos muito piores. A história da humanidade é a história da violência.
né? Então, você gostaria de fazer suas considerações finais? Bom, é só sempre é uma honra falar sobre mediunidade, é uma alegria falar sobre mediunidade. Nossos corações ficam realmente envoltos nas mais vibrantes situações de emoção ao lidar, a falar sobre mediunidade, porque é realmente instrumento de redenção da humanidade. Emmanuel nos traz a melhor definição do que é ser médium. Para mim, é a melhor definição, quando é perguntado a ele quem são os médiuns na sua generalidade, e ele nos diz que os médiuns, na generalidade, não são missionários. Na acepção comum, são almas que fracassaram desastradamente, que contraíram no curso da lei divina e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades. Nós paramos para refletir nesse processo de redenção através da mediunidade, no compromisso abraçado e assumido perante a consciência. Isso nos toca ao coração, porque tem nos chegado as mais variadas situações de jovens aqui na Federação Espírita de Alagoas, que estão conosco, como chegaram aqui conosco altamente necessitados de acolhimento, e hoje estão aqui desenvolvendo trabalhos. Alguns já estão na mediúnica da Federação, desenvolvendo atividades, lúcidos, e eles olham para trás e dizem assim: eu aqui há 5 anos até eu já estava internado. E a gente olha assim e nos emocionamos em ver que aquela criatura hoje está trabalhando, está formando família, está seguindo adiante num processo impressionante de redenção que nos toca a alma de forma muito, muito especial mesmo, né? E a gente vê a mediunidade como essa oportunidade, desde que ela seja bem compreendida, bem vivida, com muita humildade, com essa desconstrução que se faz necessária. Então, a mediunidade é esse intercâmbio de vida, esse intercâmbio entre os 2 planos da vida. Mediunidade é coisa santa e precisa ser praticada santamente, religiosamente, no mais sublime e divino do que existe da palavra santidade. Então, mediunidade é isso, mediunidade é vida, mediunidade é oportunidade, mediunidade é cura da alma, a oportunidade de curar as nossas almas. Mediunidade não traz doença, mediunidade não leva à loucura. O que leva à loucura são as nossas ações infelizes, os nossos consórcios infelizes, os nossos pensamentos menos dignos, aquilo que nós nos associamos, leituras indignas, filmes indignos, músicas indignas, relações indignas. Isso traz doença, isso traz loucura para nossas almas. A mediunidade nos liberta de tudo isso, nos auxilia no processo de crescimento, de evolução. Quando ouvimos falar de mediunidade, que possamos ouvir também como oportunidade de redenção, oportunidade de redenção, de evolução, oportunidade que Deus concedeu aos seus filhos misérrimos de crescerem para Ele, de se iluminarem, de perceber os 2 planos da vida. Alguns podem dizer: mas o plano que eu percebo, aquilo que eu vejo não é tão bonito assim. Mas será? Melhora-te, pratica o Evangelho, faz o Evangelho no lar e tem a ação do Evangelho em nossas vidas. O que nós temos a necessidade é de Jesus em nossas vidas. Nós estamos com saudade de Jesus, Jesus está com saudade de nós. Nós precisamos nos reerguermos para Jesus, seguir, tocar na sua mão e seguir adiante, para conseguirmos vivenciar esses dias de tumulto, que é o tumulto da transição, mas que se faz necessário para as nossas almas. Então, quando ouvimos falar de mediunidade, pensemos em oportunidade, pensamos em esperança, pensemos em iluminação, pensamos em amanhã ser feliz. Então, porque mediunidade ela é tudo isso e muito mais. Desmistifiquemos essas questões, nos desalgememos da ignorância, da arrogância, porque a mediunidade não comporta nada disso. Não subamos em palanques para falar de mediunidade, porque a mediunidade é coisa simples, mediunidade é sentimento. Precisa ter sentimento para lidar com mediunidade. Aprender a amar-se e a amar o seu próximo. Aprender a aceitar o seu próximo como ele é. Não é aceitar os defeitos do outro, mas é poder separar. Eu gosto de fulano, eu não aceito seus defeitos, mas ele é filho de Deus como eu sou. E eu tenho imperfeições que também não aceito, porque mediunidade é tudo isso. Mediunidade em nossas vidas, ela é redenção, mas o que eu faço no meu dia a dia pode me levar sim a uma loucura, ao inferno íntimo.
Então, que eu possa discernir no bem, seguir o Evangelho de Jesus, me orientar no seu Evangelho de amor, porque ali encontra-se realmente o caminho, a verdade e a vida para nos libertarmos. E a mediunidade, ela nos abre esse caminho para o intercâmbio superior com a vida. Então, que nós possamos sentir a mediunidade em nossas vidas como uma oportunidade divina. E as nossas crianças, os nossos jovens que estão vindo aí com a mediunidade aflorada, com a intuição aflorada, que os pais aquietem os corações, melhorem-se nas relações de casal, melhorem-se nas relações de amizade com os filhos, melhorem-se nas convivências, trabalhem para eliminar vícios de álcool, das drogas, das brigas, porque tudo isso faz com que o lar possa permanecer mais saudável e as influências espirituais inferiores jamais vão entrar no lar, aonde o amor, o Evangelho de Jesus e a vivência evangélica convivem. Não existe penetração da ignorância, aonde o amor se faz presente. E mediunidade é tudo isso. O inferno, o céu, somos nós que fazemos. A mediunidade é divina. Muito obrigada, Delza, Márcio, aos queridos amigos ouvintes. Espero ter auxiliado de alguma forma nas dúvidas e pedir sempre que Jesus nos envolva com suas bênçãos, com a sua misericórdia. E aqueles que têm curiosidade de estudar a mediunidade, a Federação Espírita Brasileira lançou há uns 2 anos, relançou na verdade, os módulos Mediunidade, Estudo e Prática, MEP. Para o melhor entendimento, para a melhor explanação das questões da mediunidade, sugiro que vocês possam adquirir. Tenho certeza que vai servir de muita orientação para as dúvidas que nós temos, principalmente o livro 1. O livro 1, o livro azulzinho, é importante. Entra no site da Federação Espírita Brasileira, vê lá, Mediunidade, Estudo e Prática, a obra revisada. Tenho certeza que ela vai trazer muitos esclarecimentos. E para jovens e a infância que tem com as questões da mediunidade, pode procurar o livro de Sueli, Mediunidade na Infância, Sueli Caldas Schubert. Muito obrigada, muita paz. Que maravilha, que maravilha. Nós acertamos em cheio, não foi? Trazer a Meire Jane aqui conosco com um tema tão apaixonante e ela tão apaixonada, não é? E tão apaixonada, né? Então, muito obrigada, minha querida, né, por essa sua disponibilidade, por estar aqui conosco, né, por nos trazer tantas informações e tanto sentimento no trato desse tema. Muito obrigado, Márcio, né, a sua presença aqui, né, nos dando as condições para que esse programa ocorra. Muito obrigado, Claudinha, aí em Campinas. Um beijo especial, um abraço carinhoso ao nosso querido Pierre Barnabé. Né, tenho certeza que ele está nos ouvindo durante todo o programa. Espero em Deus, Pierre, que você possa estar aqui conosco, né, na próxima segunda-feira. E a todos os ouvintes, nosso agradecimento especial, lembrando, né, como bem colocou a Meire, que a presença de Jesus em nossas vidas, a presença de Jesus em nossos lares, nos traz as bênçãos, as luzes, a alegria, o conforto e a consolação de que precisamos todos, atendendo ao seu convite. Lembremos-nos que Jesus está a nos dizer em todo momento: vinde a mim, vós que estáis aflitos, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos consolarei. Então, que nós possamos dizer, querido ouvinte, a todo momento: Jesus, eu estou indo. Jesus, eu estou indo passo a passo, receber esse abraço de carinho e de iluminação. Eu estou indo, Senhor, depositar a minha cabeça em seu ombro e receber de Ti toda a esperança e todo o amor que depositas em mim. Boa noite a todos os ouvintes e até o próximo programa.
em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, bem mais.